Então, como eu falei para vocês, já vinha fazendo propaganda dessa etapa, né, há algum tempo. A gente está entrando agora numa reta final de acionamentos elétricos, que o que é que a gente vai estudar agora? Então, até agora vocês viram várias estratégias que a gente tinha em acionamentos elétricos para fazer coisas diferentes com o motor, porque o motor industrial, geralmente ele vem com os terminais, com 6 terminais, 9 terminais, enfim, e você que vai ligar ele ali. E aí, se você liga ele simplesmente na energia, ele vai estar ligado direto, né? Então, você tem algumas estratégias para, pelo menos, poder controlar a partida e a parada. Aí, você teria uma estratégia de partida direta. Você tem as estratégias de partida indireta, para fazer o quê? Para diminuir a corrente na hora da partida. Porque se você faz uma partida direta, simplesmente as contactoras vão fechar na hora que você apertou o start, apertou o inicial lá. E quando a contactora fecha, o motor vai ser submetido direto à tensão da rede. E quando o motor ele está parado, ele tem um enrolamento ali, né? Então, aquele enrolamento é simplesmente um fio para a rede, né? Se você pensar bem, é um fio que está enrolado. Então, assim que ele liga, enquanto ele não está girando ainda, ele não está em movimento, não está fazendo carga, é como se, é praticamente como se você desse um curto na rede, entendeu? Assim, não é um curto, mas a resistência daquele enrolamento é muito pequena. Não é um curto, as suas proteções não vão disparar simplesmente por ligar o motor em partida direta. Mas a resistência do enrolamento é muito pequena em relação à resistência que o motor tem enquanto ele está em movimento, enquanto ele está realmente em operação. Então, na partida, é como se aquela resistência fosse muito pequena. Se a resistência é muito pequena, a corrente fica muito alta. Então, se você liga um motor em partida direta, a corrente de partida dele vai ser muito alta. Para motores de baixa potência, isso não vai ser um problema, porque o motor, a corrente de partida vai ser 10 vezes a corrente nominal, em média. É um cálculo que a gente pega, assim. Sempre a gente vai olhar o datasheet daquele motor, né, para ver como é. Mas se a corrente nominal não é tão grande assim, a corrente nominal do motor é 1 ampere, a corrente de partida vai ser 10 amperes. E 10 amperes não vai pesar tanto na sua rede, tipo, sua corrente que você já está puxando da rede é, sei lá, 150, 200 amperes. Então, 10 amperes não vai fazer tanta diferença ali naquele momento, num instantezinho bem curto. Então, se o motor tem uma potência baixa, você pode ligar ele em partida direta e isso não vai chegar a impactar tanto na sua rede, né? Você não vai ter, porque o que é que vai acontecer? Se você puxa de vez uma corrente muito alta, você pode até ter um afundamento de tensão. Se você não tá preparado para puxar aquela corrente, aí do nada você vai e puxa 100 a pé da rede. Você pode ter um afundamento de tensão, é mais ou menos o que acontece quando em casa com instalação antiga, você liga o chuveiro elétrico e as luzes diminuem a intensidade, sabe? Fica tudo. Hoje em dia não tanto, né? Porque hoje em dia a lâmpada fluorescente, lâmpada LED, não acontece tanto assim, porque elas não puxam tanta tensão. Mas no caso de lâmpada incandescente, a gente notava bem isso. Quando tinha instalação antiga, você ligava o chuveiro elétrico, ligava algum equipamento assim que puxasse mais corrente da rede, e aí afundava a tensão naquela casa. Na indústria é a mesma coisa. Se você liga uma coisa que está puxando muita corrente da rede e a rede não está preparada para aquilo, você pode ter um afundamento de tensão e aí você pode até danificar os seus outros equipamentos. Então, para motores de mais alta potência, você vai ter que fazer uma ligação indireta. Você não vai ligar ele direto na tensão nominal, você vai ligar ele numa tensão menor e depois vai aumentar. Aí, quais foram as estratégias que a gente viu para isso? Partida estrela-triângulo e partida compensadora. A partida estrela-triângulo liga o motor em 1/3 da tensão nominal. E a partida compensadora, a gente usa um transformador, que aí a gente pode escolher qual é a tensão que a gente vai ligar na hora da partida. Desculpa. E aí, na partida compensadora, então, ela é um pouco mais flexível, né? Porque você pode escolher qual é a tensão na hora da partida. A partida estrela-triângulo não, é fixo ali, é só da montagem. Só que aí a partida estrela-triângulo tem a vantagem de ser mais econômica, porque a partida estrela-triângulo você não precisa nem nada, é uma montagem diferente. Uma hora você fecha em estrela, outra hora você fecha em triângulo.
E aí, na estrela triângulo, ela é mais barata, ela tem a vantagem de ser mais barata, mas, no geral, se a gente faz essa partida, você não pode partir o motor com carga. Para alguns motores, isso não vai ser problema, porque geralmente você liga o motor e depois coloca carga. Então, para esse tipo de motor, tudo bem. Agora, tem outros que não, que o engate na carga é fixo. E aí, para esses motores que o engate na carga é fixo e você vai ligar o motor já com carga, você não pode partir estrela triângulo. Então, você tem que procurar alternativas, né? Então, a partida compensadora vai ser uma alternativa para a estrela triângulo. E aí, a partida compensadora, você já pode partir o motor em 50% da tensão, 65% da tensão, você parte o motor numa tensão um pouquinho maior, ele vai ter uma corrente de partida um pouquinho maior do que a partida estrela triângulo também. Só que não vai ser tão alta quanto se fosse na partida direta. E aí você vai ter um torque de partida maior. Vou deixar aqui essa janela. Então, a gente viu esses dois tipos aí de partida indireta. Além disso, a gente viu outros controles que a gente pode fazer no motor também. Quais foram esses controles? Se a gente trocar duas fases de um motor, a gente faz o quê? O motor está girando num sentido, você troca duas fases, ele começa a girar no outro sentido, né? Então, foi aquela que a gente falou que era a partida com reversão. Então, você tem essa possibilidade. Tatiana levantou a mão? Não? Se tiver dúvida, pode falar, viu? Então, você tem essa possibilidade de controlar o motor também. Além de, na hora da partida, você tem a possibilidade de controlar o motor depois, se você quiser girar no sentido contrário. Então, tem a partida com reversão. E a gente viu também, ainda na última semana, a partida com frenagem, que é, se você inserir corrente contínua no motor que está girando, ele vai frear. É um freio eletromagnético. E aí, isso também é muito utilizado quando você quer precisão na hora da frenagem. Você não quer deixar ele frear por inércia. E aí, eu pergunto a vocês. Se eu quiser, eu tenho um motor, ele tem alta potência, então eu não posso partir ele com partida direta, certo? Eu tenho que pensar numa dessas partidas indiretas. Eu quero que ele gire nos dois sentidos, então eu quero ter essa possibilidade de poder ligar o motor nos dois sentidos. E eu quero também poder frear ele com corrente contínua. Se eu quiser fazer as três coisas, o quadro vai ficar complicado, né? É possível fazer a gente combinando todos esses conhecimentos que a gente teve até agora. Simplesmente a gente vai combinando. Vai colocando mais coisa no quadro de comandos, vai colocando mais coisa no diagrama de forças. Mas, como vocês viram semana passada, que vocês começaram a montar um quadro elétrico no papel, né? Esse quadro que eu tô falando, esse quadro hipotético, que ele teria uma partida compensadora, com a possibilidade de reversão, e ainda com o freio, as três coisas para um único motor, ia ter um bocado ali a lógica de comandos ia ficar bem complicada, e quando a gente montasse o quadro elétrico, a gente ia ter um monte de fio, um monte de coisa, né? E talvez até, assim, ele vai começar a ficar mais caro também, essa montagem, porque por mais que uma contactora só não seja um equipamento tão caro em relação aos equipamentos que a gente vê em acionamentos elétricos, se eu começar a juntar um bocado de contactora, botar uma para a partida compensadora, botar três para a partida compensadora, aí você acrescenta mais para poder a possibilidade de reversão, mais contactora para poder colocar a possibilidade do freio de corrente contínua. Então, o negócio começa a ficar caro. Então, vai ficar caro e complicado. E aí, tem alguns equipamentos que eles vão... Como é que eu digo? Eles vão juntar várias funções no equipamento só. Então, a gente vai economizar nesse sentido, entendeu? Então, se eu quiser simplesmente partir um motor de um jeito que na hora da partida ele tenha um terço da tensão e depois ele não tenha mais, ele tenha a tensão plena, e aí eu não preciso de freio, não preciso de reversão, não preciso de nada, não preciso mudar a velocidade do motor, não preciso nada disso, faz mais sentido eu usar a partida estrela triângulo, porque é uma partida simples, barata, fácil, entendeu? Então, por isso que é tão importante a gente conhecer essas bases. Só que, à medida que eu comece a complicar, aí o ideal é usar outros equipamentos que vão nos ajudar nisso. Então,
São 3 equipamentos principais em acionamentos elétricos. Um é a Soft Start. O que é que a Soft Start faz? Principalmente para essa partida suave. Então, a Soft Start, ela permite que o motor parta não simplesmente com uma tensão fixa, mas ela faz uma partida suave, ela faz uma rampa de tensão. Começa numa tensão menor e ela vai aumentando de forma contínua, entendeu? Então, eu não vou ter aqueles picos de corrente de partida, nem aquele picozinho da metade, porque mesmo na partida compensadora e na estrela triângulo, quando eu ia trocar de uma tensão menor para uma tensão maior, eu dava um segundo pico de corrente de partida. E agora, se eu faço essa transição contínua, eu não vou ter esse pico de corrente de partida. Então, a Soft Start é principalmente para a hora da partida, a gente vai estudar ela mais em detalhe. Outra coisa é o CLP. O CLP é um equipamento para a lógica de comandos. Então, semana passada vocês fizeram um quadro elétrico, mas vocês só conectaram os fios da parte de comando, né? Eu até brinquei assim que vocês não estavam ligando o motor ainda, vocês estavam só vendo se as contactoras disparavam, vendo se as luzes acendiam, essas coisas. Então, o CLP, ele vai substituir tudo aquilo que vocês fizeram na semana passada. Porque o CLP, ele vai pegar toda a lógica de comandos. Então, dentro do CLP, a gente já tem contador, temporizador, a gente não vai precisar usar essas coisas. E já tem, tipo, para cada saída, você tem quantos contatos auxiliares você quiser. Então, no CLP, você já vai colocar todos os contatos auxiliares ali, fazer toda a lógica, só que na forma de programação. E aí você não vai ter que ligar os fios fisicamente, porque você vai programar o CLP e aí ele vai substituir o seu quadro de controle todinho. O diagrama de controle vai ser todo substituído pelo CLP. Sobre o CLP, a gente não vai falar dele, porque vocês vão ver ele mais em detalhes lá em automação industrial. Então, eu dou aqui só um spoiler. E aí, quando vocês chegarem no P4 em automação industrial, vocês vão ver o CLP mais em detalhe. E vocês vão ter muito mais facilidade para trabalhar com o CLP, porque vocês já conhecem a lógica de contatos, que é a lógica que a gente fez toda semana, né? Toda semana vocês tinham que fazer um diagrama. Então, toda semana vocês tinham que pensar em lógica de contatos. Então, CLP mais para frente, Soft Start agora. E um terceiro equipamento é o inversor de frequência. O inversor de frequência, aí ele já é mais completo do que a Soft Start, porque ele não serve simplesmente para a partida. A Soft Start até pode ser usada depois, mas ela não é tão útil. O inversor de frequência, ele vai acompanhar o motor o tempo todo que ele estiver em funcionamento. O que é que ele vai fazer? Então, o nome, né? Já pensando assim, inversor de frequência, inverter a frequência. Como é que é isso? Atenção na nossa rede, vou tentar mostrar para vocês. A tensão na nossa rede é assim, né? São 3 fases e elas ficam variando. Então, uma sobe, a outra desce, por aí vai. Então, ela está sempre variando. E esse ciclo aqui, que a tensão vai subir até o máximo, descer até o mínimo e voltar para o zero, esse ciclo todo acontece em 60 vezes em 1 segundo. E aí, por isso que a gente chama que a frequência da nossa rede é de 60 Hz. Porque esses ciclos são 60 ciclos desse por segundo. O inversor de frequência, ele vai retificar essa tensão. Então, ele vai transformar essa tensão em corrente contínua. E depois, ele vai gerar uma nova frequência. E aí, essa frequência que o inversor vai gerar, você que escolhe, você, o usuário. Na verdade, você não escolhe diretamente a frequência, mas por que isso? Porque quando ele gerar uma nova frequência, o seu motor de indução trifásico, ele vai responder àquela nova frequência que ele está gerando. Então, você pode, por exemplo, se o seu motor a 60 Hz, ele trabalha numa velocidade de 1.800 RPM, uma velocidade síncrona de 1.800 RPM. Se o seu inversor de frequência conseguir diminuir essa frequência pela metade, o seu motor vai trabalhar numa velocidade que é a metade, entendeu? Então, enquanto nas nossas partidas diretas, as nossas partidas indiretas, a gente estava sempre
tentando acelerar o motor para a velocidade síncrona, né? Só que a gente não tinha muito controle dessa velocidade. O que a gente tinha controle era da tensão que a gente colocava lá no motor. A gente não tinha controle em quanto tempo ele ia acelerar até a velocidade síncrona. Se a gente colocasse uma tensão muito pequena, podia ser que ele nem chegasse a sair da inércia, né? Ele não ia nem ter força para sair da inércia. E agora, com o inversor de frequência, a gente pode botar uma frequência bem baixa, e aí ele vai vencer a inércia. A gente bota uma tensão alta e uma frequência baixa, ele vai vencer a inércia, só que ele vai girar lentamente. E aí depois a gente vai acelerando. Então a gente vai aumentando a frequência e acelerando. E aí a gente deixa o inversor de frequência conectado o tempo todo, porque aí a gente pode controlar a velocidade do motor. Então, o inversor de frequência é um equipamento bem mais completo do que a soft start. Mas aí é por isso que a gente começa, então, com a soft start, tá? Então, a soft start... Vou colocar a curva para vocês. O que é que ela faz? Então, isso aqui é a coisa mais básica que ela faz, que é, ela vai iniciar o motor com uma tensão mínima, e aí ela vai aumentando continuamente essa tensão até a tensão nominal. E aí isso vai fazer com que a corrente na partida não tenha nenhum pico. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse gráfico aqui, você tem três correntes, tá? Essa linha pontilhada vermelha seria a corrente que o motor ia puxar se eu fizesse uma partida direta. Então, o motor ia puxar essa corrente máxima aqui na linha pontilhada vermelha, e aí acelerar, depois ele ia diminuir essa corrente até a corrente nominal, que seria mais ou menos nesse patamar aqui onde está meu mouse. Aqui está só na velocidade, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, esse aqui está melhor. Então, vamos lá. Essa parte essa curva azul mostra a corrente por unidade. Então, na partida, você vai ter aqui, ó, 9, alguma coisa vezes a corrente nominal. E aí, ele dá esse pico de corrente, né? Quase 10 vezes a corrente nominal. E depois, fica na corrente nominal. Esse 1 aqui é 1 por unidade. Então, é uma vez a corrente nominal. Então depois ele volta para a corrente nominal. Então, essa é a partida direta. Na partida de estrela-triângulo, a gente parte ele com 1/3 da tensão nominal, né? Então, da tensão nominal. Então, na hora da partida, ele vai ter 1/3 da corrente de partida. Então, aqui ele tem 3 vezes a corrente nominal na hora da partida. E aí você vai acelerando o motor. E quando ele chegar mais ou menos lá em 90% da velocidade síncrona, você vai e troca para o triângulo. E aí, quando trocar para o triângulo, você vai dar outro pico de corrente. Geralmente, a gente não deixa ele dar esse pico tão alto, como está mostrando nesse gráfico aqui. Mas, ainda assim, você vai dar um saltozinho na corrente para ele ir para a tensão nominal. Então, ele vai para 6 vezes a corrente de partida. Ele vai dar um pico na corrente de partida. Não vai ser tão alto quanto o da partida direta, mas ainda assim é uma corrente alta. Na compensadora, seria uma curva que partiria mais ou menos aqui de 4, dependendo do type de transformador que você escolhesse, ela partiria de uma corrente de 4 vezes a corrente nominal, mais ou menos, e teria também um pico quando você trocasse a tensão da compensadora, né? Você trocou de 65% para 100%, e aí, naquela hora, você dá um picozinho de corrente, mas também não é um pico tão alto quanto a corrente de partida da partida direta. Só que a soft start é o melhor dos mundos. Por quê? Porque eu vou partindo o motor continuamente. Então, na hora da partida, eu vou ter uma corrente de partida ainda maior do que a corrente nominal. Sempre isso, gente. A gente nunca vai conseguir partir o motor com a corrente igual à corrente nominal. Mas vai ser pouco maior. 2,5 vezes a corrente nominal, mais ou menos. Essa curva verde aqui, que é a curva da soft start. Então, 2,5 vezes a corrente nominal, essa corrente vai aumentando, porque eu vou aumentando a tensão gradativamente. E quando o motor chegar na velocidade síncrona, ela volta depois a ser a corrente nominal.
Então, aqui, no caso, depois de 23 segundos, ela voltou a ser corrente nominal. E nesse tempo todo, essa corrente de partida, ela só aumentou até 3,3, mais ou menos, esse máximo aqui da curva verde. Então, na soft start, você realmente não tem um pico de corrente de partida, entendeu? É quando você realmente consegue reduzir ao máximo essa corrente de partida. E aí, outras vantagens da soft start. Na soft start, você também pode, por exemplo, um problema que a gente tinha com a partida estrela-triângulo era que se o motor fosse partir com carga, como a gente estava ligando ele numa tensão muito baixa no início, o motor não ia conseguir partir naquela tensão muito baixa, né? Eu posso ter esse problema com a soft starter? Posso. Só que aí, o que é que eu posso fazer? Como a soft starter ela é microprocessada, eu controlo tudo. Então, não é mais um transformador que eu tenho ali um tap para colocar a tensão. Tipo, eu só posso usar 50% da tensão. Aí depois, se eu quiser mais, o próximo tap é 65% da tensão. Então, no transformador são patamares fixos ali que você tem que escolher. Já na soft start, não, você pode escolher qualquer tensão para colocar no seu motor. E aí, a maioria das soft starts tem também uma opção que é chamada de kickstart. Kick é tipo chute, a tradução literal. Então, como é que é essa opção? Logo na hora da partida, você dá um chutezinho de tensão. Então, você coloca um pulso de tensão mais alto do que você realmente quer partir. E aí vai ser esse pulsozinho aqui no início. E aí depois você volta para a tensão que você quer partir e faz sua rampa. Por quê? Porque quando você dá esse pulsozinho aqui, mesmo que seja por um período de tempo, você venceu o atrito estático. Talvez vocês não lembrem disso. Realmente é uma coisa, vocês devem ter visto isso há um bocado de tempo, lá no ensino médio, de física, que é, quando você vai empurrar uma coisa, tem um atrito estático e o atrito dinâmico. Quando a coisa está parada, você está trabalhando com um atrito estático ali, você tem que tirar ela do repouso. E esse atrito estático é sempre maior. Então, você precisa de mais força no início para tirar essa coisa do repouso do que depois para manter ela em movimento. Então, é esse princípio que é utilizado nessa ideia da kickstart, que é, você coloca um pouquinho mais de força no início, você coloca mais tensão no início, e aí depois você volta para a tensão que você queria de partida e faz sua rampa. Qual é o defeito, assim, a desvantagem disso? É que você vai ter uma corrente de partida relativamente alta aqui, né? Porque você vai ter um pico de tensão aqui, só que não vai ser uma corrente de partida que vai durar muito, porque vai ser um pulsozinho curto. Então, essa corrente de partida ela não vai chegar a danificar tanto os seus outros circuitos, né? Pode ser uma vantagem utilizar essa opção Kickstart. O que mais sobre a Soft Start? Na Soft Start, você também tem a opção de otimizar o consumo. Não tem a curva. Vou explicar para vocês, mas é a curva, vou tentar ver aqui. Pronto. Acho que essa curva aqui ajuda. Não, essa aqui é toque em relação à velocidade. Seria o torque em relação à tensão. Bom, vou explicar para vocês sem a curva mesmo. Então, vamos lá. Como é que funciona o motor, né?
Quanto mais tensão você coloca, mais força, digamos assim, o motor vai ter. E aí, no finalzinho, ele dá uma queda. E aí, essas curvas a gente vê no próprio datasheet do motor. Eu posso até tentar pegar um datasheet do motor aqui. E aí, o que é que acontece? Se você está trabalhando com um motor e ele está, por exemplo, com metade da carga, na carga nominal, você poderia colocar menos tensão naquele motor e dar menos corrente para ele, né? E aí você ia economizar energia, dar menos tensão, menos corrente e menos potência. E aí você economiza energia. Então, a soft start, ela não permite que a gente dê uma tensão bem específica para o motor. Então, o que ela vai fazer? Ela vai observar, se você deixar uma soft start com essa programação de otimização do consumo de energia ligada a um motor, ela vai observar se aquele motor está mesmo precisando daquela tensão toda que ela está fornecendo para ele. E se ele não estiver precisando de tudo isso, porque ele está com menos carga, ela vai diminuir essa tensão que ela fornece para o motor, otimizando o consumo de energia. Então, você vai ter o mesmo trabalho, né? Porque ele está fazendo ali o trabalho dele, ele está girando aquela carga, movendo aquela carga, mas você não precisa dar toda a atenção, e aí você dá menos energia para o motor, e isso otimiza o consumo de energia. Essa função é muito pouco usada na prática, assim, muito pouco mesmo. O único exemplo que eu consigo pensar seria um motor que realmente você usa ele para cargas variadas, sabe? Que ele não é específico para uma aplicação, mas ele pode ser usado em várias coisas diferentes. E aí você vai mudar toda hora o peso daquela carga que ele tem que mover. É a única coisa realmente que eu consigo usar. Por que que ela não é tão usada? Porque quando você especifica um motor, você especifica ele para aquela aplicação, porque o motor é caro. Então, se você tem que mexer uma carga de 10 quilos, você vai pegar um motor que consiga mexer uma carga de, no máximo, até 11 quilos, entendeu? 12 quilos. Você não vai colocar uma folga assim. Ah, não, eu quero mexer uma carga de 10 quilos, daí eu vou comprar um motor de 20 quilos. Não faz sentido. Porque vai ser um motor muito mais caro e você não vai usar aquilo tudo. Então, você geralmente escolhe o motor de acordo com a sua carga, de acordo com as coisas que você quer usar. Então, no geral, a gente vai estar usando os motores com a carga nominal. Então, a gente não usa muito essa função de economia de energia, porque ela não vai chegar a economizar energia. Quando ela realmente faz diferença, é se o motor estiver abaixo de 50% da carga nominal. Então, realmente é um motor sobredimensionado para aquela carga. Então, é só se realmente aquele motor não foi feito para aquilo, e aí você quer reaproveitar ele, e aí você tem uma soft start, e enfim. E aí você pode usar isso para economizar energia. Então, é bom conhecer, mas não é uma coisa muito usada. O que mais? É isso, a principal coisa de soft start. Na próxima semana, a gente tem a soft start lá no CAD Simu também. Então, eu vou fazer uma montagem com vocês da soft start, a gente vai configurar ela para a próxima semana. Mas para essa semana é só mesmo para conhecer o que é soft start, quais são as aplicações, entender e responder aquele questionário, porque aí vai ajudar vocês até a organizar as ideias, assim, saber o que é mais importante conhecer e entender. A última coisa que eu queria falar é como ela funciona. E aí, assim, isso aqui é um pouco mais de curiosidade, até porque, assim, ela vai funcionar de todo jeito, né? Você sabendo como ela funciona ou não. Mas eu vou mostrar para vocês. Então, a soft start por dentro, ela é assim. Você vai ter uma fonte, aí você tem um sistema de controle, que seria um computadorzinho, é um microcontrolador. E esse sistema de controle, ele vai controlar um conjunto de 3 tristores. O que são tristores? São junções PN, né?
E aí eles têm esse símbolo aqui, como se fosse o símbolo de diodo. Vocês devem ter visto esse símbolo lá em eletrônica. Só que é um símbolo de diodo que tem uma coisinha a mais aqui. Esse fio a mais é um gatilho. Então, o que é que ele indica? O que é que esse símbolo indica e como é que ele funciona na prática, né? Essa corrente da fonte para cá, ela passa nesse sentido aqui por cima, ó, no sentido da seta, como se fosse um diodo, mas ela para de passar se eu der um gatilho aqui. Ou ela só passa a partir da tensão no gatilho. Aí depende de como, se esse tristor é PNP ou NN. Mas, enfim, você vai controlar se ela está passando ou não. Ela só vai passar nesse sentido, por cima, com o pulso que você vai dar aqui nesse pino de gatilho, certo? Então, o meu sistema microprocessado, ele não vai controlar diretamente a tensão. Os computadores, Arduino, CLP, não sei o quê, vocês sabem que ele tem uma potência bem baixinha, né? Então, esses microcontroladores, a gente geralmente não usa eles para alimentar direto o motor. Ele não vai alimentar direto o motor. Ele vai controlar esse gatilho aqui. Então, ele vai controlar se ele permite ou não a passagem de corrente entre a fonte, nesse caso aqui, botou fonte trifásica, mas no caso da gente seria as 3 fases. Que está vindo do seu transformador, está vindo da rua, está vindo do... Enfim. Então, ele está controlando essa passagem de corrente entre a fonte e o motor. E aí, se ele não dá o gatilho, não passa a corrente, certo? E aí, eu tenho isso num sentido, e eu tenho isso no outro sentido também, porque a fonte não é trifásica e a gente não trabalha com corrente alternada. Então, se eu só tivesse esse diodo de cima, eu só ia permitir metade do ciclo passar. E a outra metade ia ficar bloqueada sempre. Porque a nossa tensão é corrente alternada, né? Metade é positiva, metade é negativa. Então, se eu só tivesse num sentido, eu só ia permitir uma metade passar. Então, eu vou ter nos 2 sentidos. E aí, o meu sistema de controle, ele vai controlar esses 2 gatilhos. Então, enquanto eu não der o comando, não passa a corrente no sentido. Enquanto eu não der o comando aqui embaixo, também não passa a corrente no outro sentido. E aí, o que é que eu faço? Se eu tenho a tensão completa, se eu passar a tensão completa, de forma AC... Eu estou apresentando minha tela? Minha gente, me desculpem. Você tem que me avisar quando isso acontecer. Eu achava que eu estava apresentando minha tela. Vou mostrar essa imagem para vocês em detalhe. Então, revisão. Eu vou ter esses 3 tristores aqui. Então, cada conjuntinho desse aqui é um tristor. E aí, eu vou ter esse gatilho. Então, esse fiozinho aqui, esse terceiro fio que está aparecendo no símbolo como se fosse solto, é o fio do gatilho. E aí, é nesse fio que o sistema de controlador vai se acoplar. É esse fio que o sistema vai controlar. Então, esse fio que vai permitir a passagem de corrente num sentido e no outro sentido. Então, vai ligar o motor de um lado, ligar o motor do outro. Então, se eu deixar passar a corrente 100% do tempo, certo? Eu fico dando os gatilhos o tempo todo, deixando a corrente passar o tempo todo. Eu vou ter o motor ligado 100% do tempo, né? Então, o motor vai estar 100% do tempo ligado, ele vai estar funcionando com tensão nominal. Se eu só der o gatilho na metade da onda, aí eu só deixar 50% do tempo a tensão indo para o motor e 50% do tempo ela não está indo. O que é que vai acontecer? É como se eu estivesse colocando metade da tensão no motor e não 100% da tensão. Então, tem um gráfico aqui, vou mostrar para vocês, para ficar mais claro. Então, é mais ou menos esse gráfico. Cada vez que eu inverto a tensão, eu tenho que dar um gatilho para poder deixar aquela tensão passar, tá? Se eu não colocar um pulso naquele pino de gatilho, a tensão não passa para aquele lado. Então, se eu der o gatilho no 0 graus, quer dizer, logo no início, eu deixo a tensão toda passar. A onda toda vai passar.
Se eu coloquei o pulso aqui no grau θ igual a 30, quer dizer, nesse ponto aqui da onda, então, essa parte cinza aqui não vai passar, certo? E aí só vai passar a parte que está pontilhada branca. Então, só uma porcentagem dessa tensão vai passar. E aí, o importante é, como eu posso dar esse gatilho em qualquer tempo que eu escolher, eu posso escolher qualquer proporção da tensão para passar para o motor, tá? Então, é desse jeito que ela funciona. A gente coloca o gatilho e aí deixa a tensão passar. E aí, a gente pode escolher qual é a tensão que a gente está colocando no motor. E aí, a única coisa que vocês, às vezes, vão precisar lembrar é que o motor ele não está recebendo aquela onda bonitinha, completa, a senoide toda continuazinha. Ele vai receber uma senoide que tem um dentezinho zerado. Então, ela começa em zero, aí depois começa a senoide já na metade, e aí segue. Mas, assim, não vai fazer diferença no funcionamento do motor. Por quê? Porque a frequência da rede é 60 Hz. E o motor, ele está ali trabalhando com a frequência mecânica, ele nem vai perceber esse tempinho que a tensão ficou desligada, entendeu? Você não é como se você ficasse ligando, desligando o motor, ele fica acelerando e parando, não. Ele vai continuar girando. É só como se você tivesse colocado uma tensão menor no motor. Então, o seu motor não vai sentir, não vai ter problema. Qual o problema disso? A sua rede vai sentir. Então, o uso de muitas chaves do tipo soft start, ela vai criar muitas harmônicas na sua rede. E aí vocês já devem ter ouvido falar lá de instalações e tal, que não é muito bom a gente ter harmônicas na rede, né? A concessionária não gosta, ninguém gosta. E além disso, você pode baixar o fator de potência da sua rede também. E aí também não é uma coisa boa para a rede. Então, no geral, quando a gente está usando muitos soft starts, a gente vai ter que ter bancos de capacitores. E aí, esses bancos de capacitores vão tanto tratar... Você pode ter um filtro de harmônicas também, mas o próprio banco de capacitor, ele pode funcionar como um filtro de harmônicas e ele vai aumentar um pouco o seu fator de potência também. Só que tudo tem que ser calculado para ser equivalente, né? Então, no geral, se você tem uma indústria, você vai juntar tudo que tem funcionando naquela indústria e aí ver o saldo total. Você não vai olhar por motor. Você vai ver o saldo total daquilo, ver qual é o fator de potência da indústria e aí você vai botar um banco de capacitor para suprir tudo que precisa naquela indústria, né? E vocês vão ver mais em detalhezinho. Vocês devem ter visto, talvez, em circuitos elétricos, vocês fizeram circuitos elétricos, corrente alternada, ou em instalações, essa parte de banco de capacitores, de compensação de harmônicas e tal. É mais quando vocês estão trabalhando com corrente alternada especificamente. Então, aqui é só, assim, tá tudo interligado, né? Também não dá para eu separar artificialmente, tá tudo interligado, mas não vai ser uma coisa cobrada em acionamentos elétricos. É só para você lembrar, assim, que quando você usa muitos equipamentos desse tipo, soft start, inversor de frequência, você vai ter que usar mais capacitores lá no seu banco de capacitores. O que mais? A soft start é um equipamento microprocessado. E esses circuitos, eles são sensíveis. É tudo física do estado sólido, é tudo semicondutor, são todos equipamentos de eletrônica. É eletrônica de potência, mas é eletrônica. Então, esses equipamentos são sensíveis, né? Você sabe que coisas de eletrônica a gente não sai por aí ligando de uma vez na tomada, a gente tem um cuidado maior, né? Porque é um equipamento sensível. Então, qual é o cuidado maior que a gente vai ter em acionamentos quando a gente usar uma soft start? Se tiver um curto-circuito, mesmo que a corrente fique alta por um período muito curto, esse equipamento já pode sentir e já pode queimar. Então, se a gente está usando fusíveis ou disjuntor para proteger esses equipamentos, a gente tem que usar aqueles de ação rápida, ultra rápida, tá? Você não pode deixar aqueles fusíveis de ação retardada, que aí ele, quando tem um curto-circuito, ele deixa um tempinho e só depois que ele derrete o metal e abre o circuito, né? Aqueles de ação retardada, às vezes a gente usa porque, por exemplo, para não confundir
uma corrente de partida alta com um curto-circuito, né? Porque na corrente de partida eu vou ter ali 10 vezes a corrente nominal. Então, pode ser que o fusível de ação ultra rápida, se eu tiver uma corrente de partida 10 vezes a corrente nominal, ele já queime com a própria corrente de partida. Então, nem era um curto-circuito, era só a corrente de partida, e o fusível já fundiu e abriu o circuito, e você vai ter que trocar o fusível, problema, né? Então, por exemplo, usando partida direta, geralmente a gente usa fusíveis de ação retardada. Por quê? Porque quando você tiver uma corrente de partida, ela não vai durar muito tempo. Então, como ele é muito lento para derreter e abrir o circuito, quando ele for derreter, a corrente já voltou para o patamar normal, e aí ele não derrete, ele continua funcionando normal. Já agora, não, agora a gente não vai ter uma corrente de partida tão alta, porque na soft start, o melhor controle que a gente tem da corrente de partida, né? A gente vai ter uma corrente de partida bem baixa, só que ela é um equipamento muito sensível. Então, se eu for esperar acontecer um curto-circuito e eu vou esperar para ver se aquele curto-circuito é mesmo um curto-circuito, ou é uma corrente de partida, ou é outra coisa, meu equipamento já quebrou, já queimou. Então, para proteção desses circuitos, a gente vai precisar de dispositivos de ação rápida ou ultra rápida. Certo? Então, é isso, as informações. Software Start é muito teórico mesmo, assim. Então, por isso que essa semana foi só o questionário, para vocês se concentrarem mais nessas coisas teóricas. E aí, próxima semana, a gente faz um diagramazinho dela e a configuração, tá bom? Dúvidas? Vou interromper a gravação.